Olá, queridos, tudo bem? Hoje estou aqui para convidar você e a sua família para vir até a minha casa. Vir até minha casa e juntos assim adorarmos o nosso Criador. Eu sei que essa visita sua não é uma visita presencial, mas é uma visita virtual. Mas por meio dessa visita virtual, podemos nós adorarmos o nosso grande Criador, porque a minha casa tornar-se-á a partir de agora uma igreja. A sua casa tornar-se-á a partir de agora também uma igreja. E assim sendo, nós podemos nesse exato momento unir os nossos corações. Assim sendo, nós podemos, por meio da palavra de Deus, sermos edificados, sermos abençoados. Assim sendo, nós podemos ser melhor conduzidos neste momento tão caótico que nós estamos vivendo. Queria, antes de abrir a mesma, convidar você a fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque, apesar dos pesares, nós temos confiança em Ti. Apesar dos pesares, nós podemos sim nos debruçar em Teus braços, crentes de que Tu nos protege, de que Tu nos direciona, crentes de que o Senhor nos abençoa. E é por meio, ó Deus, desse tão grande amor que tens para com cada um de nós, que nós agora nos entregamos a Ti, elevando os nossos corações até o Teu trono de graça e dizendo a Ti, Senhor, somos Teus, cuide de nós, fale a nós, abençoe-nos, pois é isso que nós queremos, Pai, nos compenetrarmos na Tua presença e por meio desta presença sermos sustentados. Abrace-nos, conduza-nos, fale a nós, pois nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Medos, todos nós sentimos. Essa foi uma das primeiras consequências pós a queda dos nossos primeiros pais. Tiveram medo e se esconderam de Deus. Não há quem de repente possa levantar a sua mão e dizer, eu não tenho medo de nada. Não há. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Quando era bem mais novo, ainda solteiro, me lembro muito bem de uma cena que aconteceu comigo quando estava a dormir em alta madrugada. Em determinado momento, algo toca os meus pés. E eu rapidamente puxo os meus pés para perto de mim e começo a me perguntar, o que foi isso? Só estou eu nesse quarto, sozinho? Procuro tentar esquecer aquele toque e voltar a dormir, mas não foi fácil. O toque persistiu. Mais uma vez, alguma coisa toca em meus pés. E agora aquele segundo toque foi um apelo para mim, para que eu orasse, para que eu me apegasse às promessas bíblicas. Mas quanto mais eu orava, quanto mais eu citava textos bíblicos, o medo tomava conta de mim e aqueles toques insistiam. Ali estava eu, com os meus pés bem próximos de mim, todo coberto, a cabeça também toda coberta, já com o meu corpo todo suando, o meu coração palpitando, quase que saindo pela boca, e eu me perguntava, se eu ficar aqui dessa forma, eu vou acabar morrendo. Eu vou ter um ataque cardíaco. Eu tenho que fazer alguma coisa. E então eu pensei, eu tenho que encarar. E eu pensei em uma estratégia. E qual foi a estratégia? Contar de 1 até 3. E depois levantar de vez. Bom, na minha mente, era sim um espírito demoníaco que estava em meu quarto. E eu resolvi encará-lo. Então, contei 1, 2, 3, e quando terminei de contar, levantei-me de vez e me deparei com um ser com 2 olhos grandes, brilhando, e quando eu olhei aquele ser, eu respirei fundo e me acalmei. Sabe por quê? Porque não era um demônio. Era um pequeno gatinho que nós estávamos criando. E aquele gatinho estava brincando comigo de madrugada,
pense na situação. Naquele momento, de forma quase que inconsciente, eu dei um tapa nele, que ele cai da cama, e eu, aliviado, volto a tentar dormir. Queridos, nós bem sabemos que o medo faz parte da nossa vida e sempre o fará enquanto aqui vida nós tivermos. Mas eu sei de uma coisa, o medo ele pode ser sim melhor conduzido. O medo ele pode ser vencido. O medo ele pode ser encarado. E isso com a ajuda de Cristo Jesus. Não é somente nós que sentimos medos. Todos aqueles que passaram a viver nessa terra, quer sejam homens de Deus, quer não sejam homens de Deus, tiveram sim medo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Josué. Queria ler apenas 2 versos com vocês, o verso 7 e o verso 8 do livro de Josué. Josué 1, verso 7 e verso 8. Conseguiu encontrar aí? Pois bem. O verso 7 diz assim: Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Olha só a consequência. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe, queridos, a história de Josué me chama muito a atenção. Por que me chama a atenção? Porque Josué, a despeito das suas limitações, ele foi um homem que exerceu muita coragem mesmo. Ele não foi qualquer homem, é tanto que ele tinha o perfil certo para ser o sucessor de Moisés. E aqui Josué entra em cena. Entra em cena após receber um chamado de Deus para suceder o ministério de Moisés e, por meio da mão poderosa de Deus, fazer proeza no meio do povo de Israel, fazer proeza através do povo de Israel. Josué, então, ele tinha uma grande incumbência. E qual era a grande incumbência que ele tinha? Ele tinha a incumbência de preparar o seu povo, ou seja, o povo de Deus, para conquistar a terra prometida. Ainda assim, Josué, ele tinha a incumbência de conquistar a terra prometida, a Canaã. E, por fim, terminando as suas incumbências, terminando o seu ministério, Josué tinha que agora dividir as terras entre as 12 tribos de Israel. Foi fácil para Josué? Esta missão não foi fácil. Josué, segundo o texto bíblico, ele temeu. Josué, segundo o texto bíblico, ele sentiu um forte ou um pesado peso sobre ele, de tal modo que ele não poderia andar, ele não poderia avançar. Ellen White, falando um pouquinho sobre o perfil de Josué, chama minha atenção. Ela disse que Josué não era qualquer homem. Josué era um homem habilidoso em espada. Ele era rápido. E ela diz que era um homem inteligente e tinha uma viva fé em Deus. Este era Josué. Um homem que tinha um perfil notável. Um homem que tinha um grande perfil para ser, sim, um grande líder em Israel. Mas, diante da grande incumbência que estava diante dele, Josué temeu. E por isso, as palavras de Deus entram em cena quando diz tão somente: esforça-te e ser corajoso. Esforça-te, Josué, e seja corajoso. E Josué se esforçou. E Josué foi corajoso. E com a graça e poder de Deus, Josué conseguiu sim preparar o povo. Josué conseguiu colocar o povo dentro da terra prometida.
Josué sim conseguiu fazer a divisão das terras, ou seja, Josué conseguiu cumprir fielmente a missão que Deus o havia confiado. Ah, queridos, é lindo ver que essas histórias na Bíblia, elas não são colocadas tão somente para que nós leiamos e saibamos um pouquinho de como foi a trajetória do povo de Israel lá no passado. Não foi tão somente para isso. Elas não são tão somente para nós informações, elas são para nós fonte de inspiração. Sim, nós podemos ter muita inspiração por meio dessas histórias bíblicas. E aqui se acha para mim um dos grandes segredos para que eu tenha também uma vida bem-sucedida e bem próspera. Aqui se acha para mim um dos grandes segredos para que eu não seja um colecionador de derrotas, mas sim um colecionador de vitórias. E o segredo, para mim, está aqui no verso 8, quando Deus diz assim: não te afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele se acha escrito. E olha a consequência: então farás prosperar o teu caminho e sereis bem-sucedido. O segredo para nós aqui da vitória, sem sombra de dúvidas, queridos, está na comunhão de Moisés com Deus, por meio da sua palavra. Ellen White diz que é aquilo que meditamos que nos dará graça e força para a nossa natureza espiritual. Caminho a Cristo, página 55. Na página 56, ela também disse que se a Bíblia fosse estudada como deveria, nós teríamos mentes mais esclarecidas, firmeza de propósito, caráter nobre, coisas raramente encontradas em nossos dias. Veja que, ao meditar na palavra de Deus, ao debruçarmos na palavra de Deus, nós encontramos forças para vencermos os nossos medos. Ao meditarmos na palavra de Deus, ao estudarmos, examinando-a, nós encontramos, queridos, o segredo do nosso sucesso aqui nessa terra. Em síntese, o segredo do nosso sucesso está na comunhão com o nosso Deus. Está na comunhão com aquele que nos criou. Como está o seu coração agora? Como está agora você diante dessa situação tão caótica em que nós nos encontramos? Sinceramente, nesse exato momento, os nossos corações não devem ter medo. Não devem. Porque diante destas coisas, mais ainda nós podemos ver que Jesus já está voltando para nos buscar. Diante dessa grande pandemia, nós estamos vendo, queridos, o mais poderoso, o mais apelativo sermão para confiar em Deus, para nos debruçarmos, sim, em seu amor. Mas, infelizmente, algumas pessoas não estão tão somente trancadas dentro de casa com medo desse vírus, mas os corações também estão trancados para que a palavra de Deus entre e faça a diferença, para que a palavra de Deus entre e torne esta pessoa uma pessoa próspera espiritualmente falando, uma pessoa bem-sucedida como cristão. Queridos, nesse exato momento, mais do que nunca, há um apelo de Deus a mim e a você. E o apelo de Deus é: filhos, se lancem em meus braços. Filhos, eu preciso de vocês nessa última hora, sim, da existência dessa terra, para que dê a trombeta o sonido certo. Eu preciso que o povo lá fora conheça do meu amor. Portanto, se voltem para mim. Portanto, busque mais a minha face. Portanto, creia que eu tenho o controle da história deste mundo em minhas mãos. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos leva, sim, a confiarmos em Deus. A palavra de Deus nos leva adiante aí dos pesares, das tormentas que está a acontecer, nos leva, sim,
a vivermos uma vida feliz. Acreditem, feliz, apesar dos pesares. Porque tudo isso nos apresenta os passos de um Deus que já está voltando para buscar a mim e a você. Um Deus que já está voltando para buscar a nós e o povo dele que está aí fora. Portanto, faço um apelo para vocês. Nesses últimos momentos agora que temos ainda nessa terra, e nesse período também onde nós estamos vivendo em quarentena, queridos, tire tempo para gastar na presença de Deus. Tire tempo para ler esse precioso livro, a Palavra de Deus. Tire tempo para meditar na Palavra de Deus. E assim sendo, nós sairemos dessa quarentena melhor do que nós entramos. Seremos melhores cristãos do que nós éramos no passado. Se não éramos missionários, passaremos a ser. Se não éramos fiéis a Deus, passaremos a ser. Sim, Deus agora está dando a nós oportunidade de gastarmos tempo e tempo de qualidade com a sua palavra. Deus está querendo nos revelar coisas que, quem sabe, nós nunca tínhamos ouvido por meio da tua palavra. Este é um tempo, queridos, de não ficarmos na Netflix. Este é um tempo de não ficarmos diante da televisão como muitos têm ficado, diuturnamente, televisão ligada, sabendo das notícias. Sim, eu sei que a gente precisa estar bem informado, mas, queridos, ficar com a televisão o dia todo ligada, não está certo isso. Deus não está deixando você em casa agora, como filhinho dele, para que você deixe a palavra fechada e a televisão e a internet aberta. Não! Esse agora é um momento em que Deus está oportunizando a você para que você gaste mais tempo com Ele por meio da sua palavra. Se assim você o fizer, você será mais bem-sucedido. Se assim você o fizer, você prosperará. Outro dia eu acordei pensando um pouco no coronavírus. Conversei bastante com Deus esse dia e ainda não tinha realmente clareado o dia, era madrugada. E sempre quando eu termino as minhas orações, eu peço a Deus para que Ele fale comigo. E Deus muitas vezes fala por meio de textos bíblicos, por meio de músicas, por meio de impressões. E nesse dia em especial, Ele me falou por meio de uma música. E a música é uma música antiga, de Fernando Iglesias. E veja, a letra da música tinha tudo a ver com a minha oração. A letra da música tinha tudo a ver, ou tem tudo a ver, com esse momento que nós estamos passando. E a letra da música diz assim: se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor, eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei para ser a sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui se você estiver chorando, se ganhando, se perdendo ou lutando. Sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Coloque uma coisinha no seu coração. Você não está sozinho agora, tá bom? Não, não mesmo. O nosso Deus está aí do seu lado agora. E mais do que você pensa, existe uma grande proteção cercando a sua casa. Anjos de Deus estão velando agora pelo povo dele aqui nessa terra, o povo de Deus. Deus está a cuidar de você e da sua família, creia nisso. Deus irá te sustentar com o seu braço forte. Deus vai cuidar de você infinitamente muito mais do que você pensa ou mesmo do que você espera. Este Deus sempre estará ao seu lado. Em nome de Cristo Jesus, quero terminar
essa minha fala dizendo a você: seja grato a esse Deus que tanto te ama. Seja grato a esse Deus que tanto tem trabalhado, desdobrado em sua função e em função da sua família também. Gaste tempo com esse Deus. Porque quando nós gastamos tempo com Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos retribuindo tamanho amor, tamanha proteção. Cada página, quem sabe, que nós lemos, cada versículo da Bíblia que nós lemos, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Querido Jesus, eu te amo. Querido Jesus, eu te amo. E leio mais um versículo. Querido Jesus, eu te amo. Porque essa deve ser a minha postura como cristão. Ser um exímio estudante da palavra de Deus. E quando assim eu sou, querendo cada vez mais ouvir a voz de Deus, eu estou constantemente a dizer: querido Jesus, eu te amo. Querido Jesus, eu te amo. Quero deixar para você o verso que começamos a ler, o verso 7, que diz: então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Que Deus guie os seus passos. Que Deus abençoe você e a sua família nessa caminhada ao lado dele. Convido a você agora para fazermos juntos uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento em que passamos juntos. Não poderíamos passar dentro agora de uma congregação, mas passamos dentro desta congregação chamada lar. Sim, esse lar que o Senhor nos deu deve ser a tua habitação, deve ser sim, ó Deus, o nosso ponto constante de encontro. Portanto, por favor, queira sim nos tomar dia após dia, queira sim nos dar esta condição de sermos pessoas que têm o desejo de falar contigo e de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Nós queremos mais ainda viver a tua palavra. Nós queremos mais ainda, Paizinho, ensinar a tua palavra. Nós queremos sim, ó Deus, que ela esteja bem no fundo dos nossos corações gravada. De modo que, já como dizia o salmista, que guardava no coração a sua palavra para não pecar contra ti, assim também vivamos nós, meditando nela dia e noite, amando cada vez mais os teus preceitos, vivendo uma vida de obediência e, em consequência disso, sendo bem-sucedidos, sendo prósperos e, em consequência disso, tendo bom ânimo, sendo fortes, sendo corajosos. Levante as nossas cabeças, Paizinho, levante as nossas cabeças. Que nós venhamos a entender de forma muito mais clarificada de que a nossa redenção se aproxima e que o Senhor levará para o céu todos aqueles que amam a Tua palavra. E é o que nós queremos, amá-la mais, viver mais ao Teu lado por meio desta. Tome cada família em Tuas mãos. Uma bênção especial te peço sobre cada família, sobre cada lar adventista, sobre cada lar, ó Deus, de outros irmãos nossos também, de outras religiões, sobre sim, ó Deus, cada família que se acha na face dessa terra, que tem a Tua bênção, que tem os Teus cuidados paternais. Continue conosco, guiando essa Tua igreja, abençoando o Teu povo, pois nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém.